Abraão tem 99 anos de idade, Sara 89 anos de idade. Ismael agora já é um adolescente. Deus aparece para ele. Disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Verso 17, Abraão protesta rindo, ao que prostou Abraão com o rosto em terra e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara, que tem 90 anos. De certa forma, Abraão está dizendo para Deus: eu já tenho um filho, Senhor. Ali ele tem 13 anos de idade, ele é bonito, ele parece comigo. E Deus diz: não, Abraão, Sara terá um filho. Aí no verso 18 ele diz: oxalá que vive Ismael diante de ti. Verso 19, capítulo 17, verso 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto, como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. Ismael representa 13 anos de tentativa humana de Abraão. Durante esses 13 anos, Abraão não constrói nenhum altar, Abraão não ora, a Bíblia é silenciosa, porque esses 13 anos foi de tentativa humana. Há pessoas aqui nessa manhã que você está vivendo nesses 13 anos de tentativa humana. Mas hoje é o dia que você tem que dizer: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Eu quero que Tu sejas o Senhor que vai cuidar de mim. Voltemos para Sara, irmãos. Sara tem que consentir no plano de Deus. Então, Deus fala com Abraão, e a Bíblia diz que Sara está na tenda, e Sara ouve Deus falar e ela ri. E aí Abraão tenta convencê-la, porque Abraão vai ter que convencer a sua esposa do plano de Deus. E quantos homens sabem que às vezes convencer uma mulher de alguma coisa é difícil? Pastor Wilson? Hã? Ainda mais se ela não quer fazer. Ela tem 99 anos de idade, pensa bem. Aí ele chega para ela e fala assim: minha velha, eu quero falar com você uma coisa. Deus falou. Ah, eu vi. Deus falou que a gente vai ter um filho. Não, nós já temos. Não, Deus falou que vai ser eu e você. Eu fico pensando, e talvez ela diz assim: você não tem o direito de pedir isso de mim. Quantos homens já ouviu sua esposa falar isso? Você não tem o direito de pedir isso de mim. Talvez ela tenha dito: graças a Deus que eu passei do tempo de ter filhos. Eu não aguentava mais a vergonha e a minha esperança frustrada. Toda manhã eu acordava reconhecendo o fato que não estava grávida. Eu sentia a mão de Deus, o castigo de Deus sobre mim. E por mais que você tenha falado para mim, eu sei que eu te desapontei. Ainda bem que eu tive um filho através de Agar. Nem pense nisso. Há um provérbio maravilhoso. E quem não leu o livro de provérbios precisa de ler o livro de provérbios. Cada provérbio são verdades profundas. Olha esse provérbio, provérbio 13, 12. Diz o seguinte: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Leia comigo esse versículo bem alto, por favor. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Eu sei que tem corações tristes nessa manhã. Eu sei que tem pessoas que se alegram porque devem se alegrar em Deus, mas tem promessas que ainda não foram cumpridas. Tem coisas na sua vida que ainda não aconteceu. E a Bíblia diz que a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Na Bíblia, nós temos histórias de várias pessoas que tiveram que chegar à conclusão que a esperança é a última que morre. Eu penso, por exemplo, na história de Moisés. E Moisés era um homem que com 40 anos achava que ia ganhar um mundo inteiro. Mas foi com 80 anos que Deus o chamou. No auge da sua força, ele pensou que Deus usaria. E quando nada deu certo, ele se afasta. Mas de repente Deus aparece para ele e diz assim: Moisés, eu ainda não cumpri minha promessa na tua vida, eu vou cumprir. Você não vai morrer sem ver a promessa de Deus na sua vida. Eu penso, por exemplo, falando de mãe, na vida de Eva. Pensa na dor de uma mãe que um filho mata o seu outro filho.
Não deve ter sido fácil para aquela mulher. Eva tinha 2 filhos, Caim e Abel, e Caim mata Abel. E o texto diz, Gênesis 4:25, diz assim: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. O texto no original é muito mais forte. A exclamação, quando ela coloca o nome dele de Sete, embaixo desse nome, por trás de tudo, há um sussurro. Será que esse vai morrer também? Será que Caim vai matar esse também? Há tantas pessoas que escolheriam não arriscar novamente e não tentar outro filho, mas Eva diz: não, eu vou tentar. É importante a gente entender o que é esperança, e eu quero trazer a conclusão. Esperança requer riscos que às vezes doem. Esperança nos faz vulneráveis ao futuro e à possibilidade de maiores perdas. Esperança nos expõe frustrações, traições e fracassos. A fé, por exemplo, a diferença de esperança e fé é vista talvez nessa analogia. A fé planta a semente que promete a colheita e assim cria esperança. Mas com a promessa da colheita vem a possibilidade do fracasso. E esse é um peso que nós teremos de carregar. O dom de fé não é um peso, e sim a fé nos capacita a ter esperança. Ter fé é semear e não somente colher. Você não precisa de fé para colher. Você precisa de fé para poder entender o seguinte: que quando você coloca uma semente na terra, você tem que crer que aquela semente vai crescer. Mas para que ela cresça tem que haver chuva. Mas com cada chuva, há a possibilidade de uma enchente que sufoca a semente. Há a possibilidade que nem toda nuvem trará chuva e pode haver uma seca. Quando você entra num avião, há uma possibilidade desse avião cair. Mas por que a gente entra no avião? Porque a nossa esperança é muito maior. É que a gente vai sair daqui e a gente vai chegar lá. E a esperança, o que ela faz, ela minimiza os riscos. E a esperança diz, sabe de uma coisa? Eu não vou permitir que as circunstâncias dite a minha forma de viver. Quando houve o ataque terrorista de 11 de setembro, na época o presidente Bush disse para a televisão: gente, não tenha medo. Você vá, compre, pega avião, não pare de fazer isso. Eu me lembro que 11 de setembro aconteceu e uma semana depois eu tinha uma viagem marcada para a China. E havia vários irmãos que iam do Brasil, viriam do Brasil e encontrar aqui, a gente ia para a China. E todos os irmãos que vinham do Brasil cancelaram. E eu tinha minha passagem comprada. E aí eu conversei com os irmãos da igreja: o que é que faz? Pastor, não vai, não vai. Eu falei: eu vou, porque eu não posso permitir que isso atrapalhe a obra de Deus. E eu fui no avião vazio, não tinha ninguém no avião, me colocaram na primeira classe. Eu fui deitado, alegre, comendo à vontade, fui e voltei, porque a esperança é a última que morre, irmãos. A gente tem que ter certeza absoluta. Por exemplo, vocês sabem que nós moramos numa área de muito terremoto. Semana passada eu estava em Boston e uma pessoa me perguntava assim: pastor, como é que é viver na Califórnia sabendo que a terra pode tremer a qualquer momento? É viver com esperança. Eu falei assim, eu virei para essa pessoa e falei assim: a Califórnia é o melhor estado da União. São Francisco é a cidade mais bonita dos Estados Unidos. Então vale a pena viver lá, mesmo com o risco de terremoto. Por que a gente vive aqui? Porque nós temos esperança que Deus vai nos guardar. Sim, queridos, eu quero dizer para vocês que isso tem tudo a ver conosco. Nós saímos da igreja nessa manhã reconhecendo que, sim, as coisas estão difíceis. Sim, a economia está difícil. Mas Deus continua sendo Deus. E se Deus fez para Sara, Deus vai fazer na minha vida também. É importante que você entenda o seguinte: que Sara teve que consentir em Abraão, e eu fecho com isso. Sara teve que abraçar a promessa. Ela protestou, mas ela teve que aceitar a promessa. Isaac não caiu do céu. Sara teve que consentir a abraçar o velho Abraão, a ter relação com ele. E naquele momento ela teve que deixar a esperança novamente brotar em sua vida. E eu queria terminar com essa figura de Sara e Abraão, cheio de esperança,